Galera, não é só sobre futebol. Quem me conhece sabe que o futebol é apenas uma ferramenta que Deus colocou na minha vida e que me dá forças pra continuar. Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou colocar no YouTube, eu não tô nem aí. E eu vou estar ensinando pra vocês uma maneira simples e prática de passar o seu macarrão e deixar ele muito saboroso. Né, eu já tô com o macarrão aqui cozido, né? E tem aquela história, mas eu coloco óleo pra não grudar. Galera, é só colocar o macarrão pra cozinhar, né? Coloca um pouco de sal. E aí você não precisa colocar óleo, né? Você tem que evitar isso, né? A gente já consome tanta coisa já prejudicial. Eu não coloco óleo. Eu vou mexendo ocasionalmente pra ele ficar soltinho. Esse é o segredo. E na hora que eu passo ele, eu dou uma lavadinha na água pra ele ficar bem soltinho. E aí já era. E aí eu trouxe aqui hoje o tomate, pimentão, alho, cebola e coentro, né? Eu costumo usar o molho caseiro, mas como eu não preparei hoje, eu vou usar o molho pronto, né? Mas o mais indicado é usar um molho caseiro, onde você mesmo prepara para ficar mais natural. Tem aqui também no vídeo um pepino que eu cortei, que é ótimo para a saúde do homem e da mulher também, é claro. E aqui, hoje eu optei por comer ovos cozidos, né? Ovo caipira, que é realmente o que tem os nutrientes que a gente precisa. Aquele de granja, Ave Maria. Eu compro de vez em quando, mas eu confesso que é em momentos que realmente, né, as coisas estão um pouco apertadas. Mas vamos lá para a continuação do vídeo, onde eu já vou colocar o macarrão já pra passar aqui, né, pra vocês verem que não tem dificuldade nenhuma, pra você homem que tá passando aperto, que quer agradar a esposa em casa, quer aprender a cozinhar, entenda que não é só sobre futebol, fica comigo, porque o futebol é só uma ferramenta na minha vida, ferramenta essa que eu acredito que cada um tem que ter uma ferramenta que vai te dar força pra continuar. No meu caso é o futebol e algumas outras coisas, no seu caso você pode escolher qualquer outro tipo de esporte, qualquer outra coisa que te dá força, que te ajude, né, só basta você buscar isso. Então meus vídeos aqui, galera, no meu canal é voltado apenas para o futebol, mas eu percebi, eu posso ir além. Foi por esse motivo que eu decidi também postar outros tipos de conteúdo e eu espero que faça diferença na vida de vocês, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha intenção, ainda mais porque tem pessoas que falam comigo o quanto o que eu faço faz diferença na vida delas, e isso pra mim é forças pra eu não parar, forças pra continuar. E agora eu vou dar uma pulada no vídeo, que eu já vou partir pra cima com tudo nesse macarrão, onde se você seguir passo a passo, rapaziada, e você mulher também que não sabe cozinhar, se seguir passo a passo dá certo, então cola comigo, fica comigo que vocês vão ver que não é de boca não, beleza? Continuação do vídeo, onde eu trago dicas simples e práticas para você passar o seu macarrão e deixar ele super saboroso. E começando aqui, galera, essa etapa, nada mais importante do que você ligar o fogo, né? Porque sem ele você não vai conseguir, né, dar continuidade. Eu coloco, galera, né, um fio de azeite. Por quê? Porque antes eu usava óleo, mas não é que é saudável também 100%, mas eu acredito que o azeite é menos mal do que, né, eita, quase caiu, do que o próprio óleo, entendeu? Então eu preciso usar o azeite, né? Eu tomei essa decisão, evitar muita fritura, né? Muito excesso de óleo, de gordura, é importante, né? É importante, então a gente tem que seguir. Botar mais um pouquinho aqui, pra não ficar muito seco. Galera, pega essa dica. O primeiro que você vai fazer é deixar esquentar um pouquinho o azeite. No meu caso que eu coloco azeite. E o segundo passo é colocar a cebola, galera. O primeiro passo, coloca a cebola. Coloca a cebola, né? Já pra ela... Ó, uma rodinha. Dá aquela... E cheirinho gostoso, viu? Já pra cebola aí, preparando o caminho, né? Então, nem começa pela cebola, sim, né? Primeiro o azeite, é claro. Depois você joga a cebola, né? É o passo a passo que eu vou ensinar pra vocês hoje. Colocou a cebola, galera. Ah, nem, mas qual o próximo? Galera, o próximo passo, galera, nada mais é do que o pimentão, né? Eu aprendi assim, testei, fiz, amei, né? Gostei bastante, o gosto ressaiu muito. E quando você joga o macarrão, que você mistura tudo, Ave Maria, vocês iriam querer estar aqui pra experimentar, viu? Pronto, colocou a cebola, viu que ela começou a ficar um pouco transparente ali, ó? Já joga o pimentão, né? Porque o fogo já tá ligado, então, né? Nada espera mais aqui. Com o fogo ligado, é só você fazer o que tiver que ser feito. Eu já peguei aqui, por isso que eu corto tudo antes logo. Outra dica, corta antes pra não embolar no meio de campo, viu? Eu vou envolvendo um pouco do futebol aqui, porque senão não seria eu, né? Pra não embolar no meio de campo, já prepara, né? Já se organiza. Joguei o pimentão ali, ó. Já mexe também. Eu não sei se é correto a panela começar a ficar meio dourada assim na parte do fundo. Eu tenho que aprender o segredo pra não deixar assim, porque eu sempre deixo assim, galera. Mas ainda bem que o resultado final, pelo menos, compensa, né? Então bora pra cima, bora fazer acontecer, porque a vida é uma só. A gente tem que viver hoje, tem que viver o agora. É a nossa melhor oportunidade, por isso que eu digo, galera, não é só sobre futebol. Entendeu? Futebol é só uma ferramenta. Galera, eu vou jogar aqui agora, no próximo passo, o alho, galera. O alho, pra ele começar a dar aquela douradinha, beleza? Quando ele começar a dar aquela douradinha... Eita, caiu um dois aqui fora da panela, deixa lá. Eu coloquei pouco alho, beleza? Que vai ser pra só uma porção hoje. Eu achei até muito aqui que eu coloquei pra uma porção, mas como são coisas naturais, então não vai fazer mal. E o fundo da panela assim, comenta aí, galera, o que é que faz pra não deixar assim, galera? Será que eu coloquei pouco azeite? Mas eu vou persistir assim, tá dando certo, né? Mas talvez você faça... Ah, pode ser a panela também, né? Que aqui não é antiaderente. Muitas vezes hoje em dia, a antiaderente é a mais utilizada pra não acontecer justamente isso, né? Mas vai ficar legal. Depois disso, galera, ó, o alho começou a dourar um pouquinho e já coloca o tomate, né? Você coloca o tomate e você vai mexer até começar a soltar aquele suco do tomate, né? E eu já vou deixar ali o coentro reservado, porque eu vou colocar ele depois que eu já tiver colocado o macarrão na panela, já na etapa final, pra dar aquele saborzinho que quem sabe, né? Quem sabe, sabe, né? Quem sabe entende o que eu tô falando. Né? Eu vou tentar preparar o macarrão depois, numa panela antiaderente, pra vocês verem como não fica desse jeito aqui. Mas também, né? Não tem diferença alguma aqui no sabor, entendeu? Só fica na hora de lavar, né? Que tem que deixar na água pra depois soltar, né? Mas solta. Mas vamos lá. Vou continuar aqui agora, né? O macarrão não, né? O tomate não tava muito maduro, né? Mas eu vou deixar só mais um pouquinho aqui e já vou jogar o molho, né? Porque como não soltou muito suco, eu vou jogar o molho aqui agora já pra dar uma misturada legal aqui, galera. Ó, aperta mesmo aqui, ó. Ele não sente dor, não. Quem sente dor é nós, que somos de carne e osso, né? Tem que lidar com muita situação difícil nessa vida. Tinha pouco molho, galera. Aí, eu fiz essa mistura aqui pra poder render, né? Dá pra sugar um pouquinho ali, vai jogar fora, mas... Ok, joga fora, joga fora. Olha lá, vai caindo. Pronto.
só misturar agora, galera. E fica comigo porque já tá perto de lançar aqui o macarrão. E eu vou dizer que ficou pouco molho, galera, mas como tem pouco macarrão, né, eu acredito que vai ficar um sabor legal. Beleza? Eu não vou demorar mais de lançar o macarrão não, porque tem pouco molho. Esse fogo eu coloquei um pouco alto, senão vai secar rápido, né? E a gente vai, né, deixar o macarrão não tão temperado, né? Galera, já molhei um pouco o macarrão. Esse é o segredo, antes de passar, molha um pouquinho, deixa ele soltinho assim, ó. Aí você joga aqui, ó, a quantidade que você vai comer, que eu cozinhei aqui até muito. Vou ter que guardar na geladeira pra comer em outra oportunidade. Pronto, joguei aqui a quantidade que eu vou comer. Agora é só misturar, ó, galera, só misturar, mesmo molhando um pouco, aí, ó, como vai ficando vermelhinho. E aqui fica tão saboroso, galera. Você faz do seu jeito, você vê o meu vídeo, quiser fazer, faz do seu jeito, mas segue esse passo a passo, né? Segue esse passo a passo, faz na panela antiaderente, aí, ó. O próprio macarrão já começou a limpar a panela lá embaixo, tá vendo? Eu falei que a panela ficou um pouco meio estranha ali, né? Mas é porque ela não é antiaderente, né? Mas dá pra fazer sossegado. Galera, vou dizer pra vocês, viu? Na maior humildade do mundo, se inscreve no meu canal, galera. Se inscreve no meu canal, né, curte o vídeo, comenta, compartilha o que vocês estão achando, comenta o que vocês estão achando, comenta algo útil, né, me dá sugestões sobre o que vocês querem ver eu fazendo aqui, porque eu sou aprendiz da cozinha, entendeu? Mas o pouco que eu aprendi eu consigo, né, fazer, né, bem feito. E eu só quero aprender ainda mais, porque a vida é um constante aprendizado, a gente nunca sabe tudo, entendeu? Eu me peguei na conversa esse dia no lugar que eu fui ali, né, onde uma mulher me deu uma orientação e eu fiquei pasmo, né? Eu nunca sabia daquilo. E aí o que acontece? Eu falei com ela, a gente pensa que sabe muita coisa, mas na verdade a gente não sabe nada, viu? A gente tem muito a aprender com o nosso próximo, a como ser e a como não ser também, né? Então pega as dicas, porque aqui não é só sobre futebol, né? Aqui é lição de vida, é aprendizado, né? É muita coisa boa envolvida, né? Galera, já tá num ponto aqui. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o coentro, vou jogar por cima pra dar aquele gostinho, né? Como eu disse, é um macarrão simples, né? Eu não quis inventar nada aqui. Porque muitas vezes a gente não tem os ingredientes que a gente queria colocar, né? Mas a gente usa o que a gente tem, né? As ferramentas que a gente tem nas mãos, né? Não adianta a gente querer inventar, né? A gente usa o que a gente tem. Galera, subiu um cheirinho aqui maravilhoso. Eu já vou jogar aqui direto pro prato, viu? Essa é a verdade. Porque tem muito temperinho bom, né, galera? Que a mulherada sabe aí, que usa na cozinha. Sabe que tem muito tempero que a gente poderia estar colocando nesse macarrão aqui, mas aqui foi o suficiente pra ficar muito saboroso, galera. Muito saboroso. E eu queria agradecer a participação de todos nesse vídeo. Eu volto já já com esse macarrão no prato, pra vocês verem como é que vai ficar, viu? Eu já vou desligar o fogo aqui. Querem ver eu desligando? Ó, Zodinha. Tá pronto, galera, ó. Esquece que comigo é assim. Não tem historinha não, beleza? Galera, tô de volta e esse é o resultado, galera. O macarrão ficou maravilhoso, tem uma textura ótima, super agradável e tá tão cheiroso. E pra quem tá vendo esses ovos cozidos tão bonito assim, né, e quiser saber como é que eu cozinho, galera, cozinhar um ovo é uma das coisas mais fáceis desse mundo. Sabe por quê? Eu coloco a água na panela e aí o que acontece? Eu guardo os ovos, né, na geladeira. Quando você tira da geladeira, o importante é você lavar eles bonitinho assim, direitinho, né, porque eu peguei uma dica que quando você tira da geladeira e lava eles criam uma resistência maior pra não pocar quando você estiver cozinhando ele, né. E eu segui essa dica, dificilmente eu boto um ovo pra cozinhar e ele racha, né, que fica um negócio chato quando isso acontece. E eu coloquei umas pitadinhas de sal aqui por cima, bem pouco, né, pra não incentivar ninguém a ficar comendo sal, que a gente sabe que não é legal, né, tudo em excesso, né, faz mal. E aí o pepino aqui, né, e essa foi a refeição que eu preparei, que eu trouxe pra vocês, né. Galera, investe em um balcão assim na casa de vocês, ó, altura de 1 metro, coloca um balcão, porque quando você coloca um balcão desse aqui, te ajuda tanto quando você vai preparar as coisas, né, e eu sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, na minha história, e continuar fazendo, e é isso que ele faz, né, na vida de cada um de vocês, né, e vai continuar fazendo, basta que a gente acredite, que a gente continue lutando incansavelmente para alcançar os nossos objetivos. E o meu próximo, inclusive, é comprar aquelas banquetas que colocam de balcão, porque aqui agora mesmo eu sentaria aqui mesmo e comeria, mas como ainda eu não tenho, eu vou ter que sentar no sofá para poder fazer essa refeição, beleza? Mas tudo tem um tempo determinado, e a gente não pode deixar de acreditar que a gente vai alcançar, né, então que Deus abençoe, né, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu melhor comentário, me fala se gostou, se não gostou, o que é que eu poderia melhorar, o que é que eu poderia fazer, me dá alguma dica que eu poderia seguir pra facilitar tudo que eu fiz, que pra mim não foi trabalhoso, mas sempre tem algumas estratégias que deixam tudo mais simples. Mas uma das dicas principais que eu quero deixar nesse vídeo, uma das lições mais valiosas, é que antes de você fazer qualquer coisa, se prepara, se organiza. No meu caso eu cortei primeiro as coisinhas bonitinhas, deixei aqui tudo na tábua de carne, tudo direitinho, e facilitou, né, na execução, e é isso que a gente tem que fazer na vida muitas vezes, é fazer as coisas, né, bem organizadinha, se prepara, né, se programa, né, se antecipa, porque quando a gente se antecipa, facilita na nossa execução. Mas quando a gente pensa em fazer, mas não se prepara, fica imaginando como é que vai fazer, coloca empecilhos, coloca barreiras e a gente acaba não fazendo, ou às vezes faz de qualquer jeito, né, e eu acredito que a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, tem que fazer com amor, tem que fazer com zelo e com dedicação. Então um forte abraço e que Deus abençoe.